Fala galera, tudo beleza? Ricardo falando. Vocês estão no canal Narrativizando. No vídeo de hoje, Thundercats Toys Parte 2, continuaremos a nossa narrativa sobre os toys dos Thundercats lançados nos anos 80. Para quem não viu a parte 1, vou deixar o link na descrição. Não deixem de assistir para entender melhor esta parte 2. No vídeo anterior, falamos dos toys que saíram no ano de 1985 e também no início do ano de 1986, e é daqui que vamos prosseguir, ainda em 1986, já que a LJN continuou seu lançamento dos toys dos Thundercats neste mesmo ano. Dando prosseguimento à nossa narrativa, em alguns países o selo destes toys era da Grand Toys, desta vez trazendo os piratas cibernéticos dos Berserkers. Chegaram então o Hammerhand, ou Mão Martelo, que é o líder dos Berserkers, Cruncher, aqui no Brasil conhecido como Dose Dupla, Ramban, onde seu nome original permaneceu o mesmo aqui no nosso país. Tivemos também o lançamento do Top Spinner, que aqui no Brasil ficou conhecido como Magrelo. Tenho que dizer que todos os Berserkers vinham com um modo de movimento especial, diferente em relação aos outros toys desta mesma coleção. E galera, antes de darmos continuidade à nossa narrativa, quero saber se vocês estão gostando de nosso conteúdo. Se sim, venho fazer um convite a vocês. Considerem deixar o seu like em nosso vídeo, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e também pedir que se inscrevam em nosso canal Narrativizando. Dando prosseguimento à nossa narrativa, a LJN lançou uma série nova dentro desta coleção dos Thundercats, chamada de The Companions. Esta coleção vem trazendo as novas versões do Snarf e do Mamute, um pouco maiores em seus tamanhos em relação às suas primeiras versões e totalmente articulados. Foi lançado também as novas versões de Willy Kit e Willy Cat, também maiores e articulados. Eles lançam também os Berbios, Robert Bill, Robert Bella e Robert Bert, porém estes só possuem os movimentos em seus braços e cabeças. Existe também um grande detalhe sem explicação. O Robert Bert tem seu amigo Robert Bob, como vocês estão vendo, mas que não foi lançado, mas deveria, porque o Robert Bob e o Robert Bert juntos foram os responsáveis por salvarem o Lynx, a Pumaira e o Bengali, que viriam a se tornarem os novos Thundercats quando houve a explosão de Thundera. E trazendo outro super detalhe para vocês, além de ser bem curioso, é que na nossa dublagem brasileira, o Robert Bob que apresentamos para vocês teve o seu nome trocado pelo nome Robert Bert. E nesta imagem que mostramos, pode-se concluir quem é quem afinal. Além disso, temos outras curiosidades da dublagem brasileira, onde o Bill, no original aqui no Brasil, foi chamado de Robert Bill. Já a Belly, aqui no Brasil, foi chamado de Robert Bella. E o Bert, em seu original, acabou sendo chamado de Robert Bob. E então galera, estão gostando? Ainda temos muito mais para apresentar para vocês. A seguir, foi lançado o Fist Pounder, cujo dispositivo fazia movimentar os dois punhos em ambos os lados, como se fosse esmagar algo que vinha à frente, como podemos ver. E não podemos esquecer do incrível Overcat, onde o mesmo tinha um botão na parte inferior da cauda, onde fazia o disco de baixo, atrás do banco, girar quando era acionado. E seguindo com mais lançamentos da LJN, também foi lançado o Thunder Tank Pedal Power Cycle, ou o popular triciclo para as crianças, uma peça nostálgica e que sem dúvida foi muito divertido tê-lo nos anos 80. E você, teve este triciclo? Se sim, diga-nos nos comentários. Continuando a nossa narrativa, foram lançados muitos mais toys dos Thundercats, e além destes, bonecos que saíram entre 15 e 17 centímetros da marca LJN. A Kidworks, entre outros selos, decidiram lançar outros bonecos dos Thundercats em versão miniatura, como vocês podem ver aí nas imagens. Também foram lançados com outros selos os repositores de acessórios dos mesmos bonecos em miniaturas dos Thundercats. Essas versões em miniaturas tiveram várias versões lançadas ainda neste ano de 1986, e a Band Telepix
que já havia lançado o Thunder Tank em miniatura em 1985, esta mesma marca voltou a lançá-lo novamente em 1986, onde posteriormente o relançou em uma nova versão, após o lançamento das versões em miniaturas dos Thundercats. Deu-se a impressão de ser uma grande estratégia de marketing da marca, para insinuar que os veículos poderiam também fazer parte desta mesma coleção dos bonecos em miniaturas dos Thundercats. Com o sucesso dos Thundercats, outros itens que foram lançados e relançados em 1986 nada mais foram do que uma estratégia de marketing dos selos Telepix, Akamas Toys, Keyworks e também outros selos que lançaram toys como o jato de bolinha de sabão, arminha de dardos e até uma pistola que também disparava bolinhas. Indo mais além, o selo J-Star, que tinha lançado o rádio dos Thundercats, também chega lançando outros tipos de produtos desta franquia que se tornou grandiosa ao longo dos anos, somando-se a outras grandes marcas do ramo alimentício, que entrou na onda dos heróis felinos, também lançando vários produtos e até mesmo promoções para ganhar como prêmio os próprios toys dos Thundercats. Continuando, foi no ano de 1987 que a LJN lança mais 4 bonecos, que são eles: Jaga, o sábio que vinha com o seu elmo removível e a espada justiceira. O curioso é que Jaga possui 2 versões, assim como os outros bonecos desta coleção. Tinha a versão do Jaga com a pele amarela e o traje na cor verde água, e o Jaga com a cor de pele natural e seu traje na cor verde abacate, onde um deles possui a espada na cor vermelha e o outro com a espada laranja, com detalhes na cor prateada, como ocorreu antes com o Lion, claro, com a sua capa em tecido mesmo. Outro lançado foi o Lynx e seu poderoso escudo de luz, também a Pumaira e sua fuma, e o Bengali com seu enorme martelo, que por sinal nunca entendemos porque o mesmo foi feito deste tamanho, já que na animação o tamanho era diferente, ou seja, era de um tamanho menor. Já o Bengali da Rainbow Toys chegou com algumas diferenças, quase imperceptíveis aos olhos, e sem contar que o martelo era de uma cor um pouco mais escura. Agora, galera, falaremos dos vilões. E para começar, temos o lançamento do Capitão Shiner e a sua pistola. Embora em sua primeira aparição na animação ele tinha sotaque russo, com o nome de prussiano. Depois, no filme dos Thundercats Roll, que depois fora dividido em episódios dentro da própria animação, que ficaram entre os episódios 66 ao 69. Ele apareceu sem o sotaque, com o nome certo. Outra curiosidade foi em seu outro lançamento, com a sua pistola na cor azul, como vemos aí na imagem, e depois ainda voltaria novamente com a sua pistola em vermelho e em definitivo. Dando continuidade aos lançamentos dos vilões, temos o Safari Joe com a sua arma, o Capitão Cracker e seu facão pirata, onde a única crítica que temos é que eles poderiam ter lançado também o Polly, o papagaio do Capitão Cracker. Chegou também o Mongol e a sua enorme foice. Tirando o Lynx, que tem o seu movimento especial com os 2 braços, os outros bonecos lançados neste ano de 1987 têm apenas um movimento especial em seu braço direito. Seguindo com os nossos vilões lançados, chegou nesse mesmo ano de 1987 o Moat, ou Monstro Astral, e esse vinha todo articulado, principalmente nas suas asas, e não vinha com aquele movimento especial. Continuando, temos os vilões Rampages, onde a própria LJN lançou dentro de uma coleção chamada Thundercats Rampages. A LJN lançou então o The Driller, aqui conhecido como um Homem-Broca, no qual seus dispositivos de movimentos especiais são iguais ao do Top Spinner dos Berserkers. Já o Stinger tem um dispositivo na parte frontal da cauda, que acionado movimenta as suas asas. Também foi lançado o Tongasaurus, onde seu dispositivo era a sua própria cauda, na qual, quando acionada, ele atacava o seu inimigo com a sua língua. Detalhe, esse item é sem dúvidas o mais raro da coleção, onde é quase impossível de tê-lo, e quem tem o considera como uma mina de ouro. Ainda no ano de 1987, chegou o acessório Thunder Wings, asas cibernéticas que vinha com os bonecos. E o que chamava a atenção é o Lion, como vemos aí, porque ele não vinha com o botão de movimento e nem o dispositivo nas costas para colocar o Power Ring de sua primeira versão para acender os seus olhos, que por sinal, esta versão do Lion em conjunto com o Thunder Wings tinha apenas os seus olhos comuns. Não podemos esquecer de mencionar o Luna Launcher, que era fantástico, e também possuía Laser Sabers,
acessórios que acendiam luzes em ambos os lados da peça, dando a impressão que disparavam raios lasers. Ele chegou nas versões com e sem bonecos. E mais um detalhe para vocês, este livrinho do Laser Sabers só vinha com os bonecos relançados, enfim, que mostravam os novos bonecos e os veículos que poderiam vir, mas que nunca foram lançados. Seguindo em frente a nossa narrativa, outro acessório fantástico que foi lançado é o Steel Runner, pela própria LJN, que de maneira incrível trouxe muitos outros toys fantásticos, como o próprio Snarf em sua versão pelúcia. Bacana, né, galera? E temos outra fantástica curiosidade. É que na França, como vocês podem ver nessa imagem, mais alguns itens foram lançados como Cosmo Cats, e esses foram os gatos trovões, nome este que foi dado aos nossos heróis felinos lá na França. Então é isso, galera. Meu amigo Kenji vai dar continuidade à nossa narrativa. Chega mais, Kenji. Eu tenho certeza que até aqui não deixei faltar nenhuma informação para o nosso público. Fala aí. Mandei bem, né? Meu amigo Ricardo, você sempre manda bem. Porém, uma curiosidade que não foi citada é sobre o Monte, o monstro astral. Ele foi lançado no fim de 1986 e ele passou meio que desapercebido na época. Mas depois foi lançado novamente em 1987 e teve seu destaque merecido, porque ele saiu mais ou menos junto com os bonecos da série Rampagers, dando a impressão que fazia parte dessa série. Esse fator tem uma explicação, porque no boneco do Monte ele vem a marca do ano de 1985. E o que significa isso? Não que ele foi criado, o boneco, no ano de 1985, e se refere-se à data de criação da animação dos Thundercats. E depois, no seu relançamento em 87, aí sim, vem com a data do boneco, 1987, data de relançamento, e não a data de criação da animação dos Thundercats, como eu citei há pouco. E olha, eu vou mais longe. Meu amigo Ricardo, vou falar uma coisa para você. A coleção dos toys dos Thundercats não para por aí. Até mesmo porque saiu muita coisa bizarra, como nós estamos vendo nessas imagens. Esses toys que saíram lá no México são um exemplo. Até outras marcas de bonecos oficiais em outros países lançam algo diferente, como a Playful na Argentina, que lança esse Bengalin, como podemos ver, que é bem diferente dos bonecos da LJN. E o mais curioso, com o martelo mais parecido com o machado totalmente cromado. Não podemos também esquecer o Lynx com o corpo do Jaga, entre outros. Agora, prestem atenção nesse boneco do Lion que foi lançado pelo selo Playful, totalmente diferente em relação aos bonecos da LJN. E o que me diz desse chacal com cinto peitoral na cor azul e também com caracteres diferentes em volta dos olhos? Comparando o Crusher em relação ao boneco da LJN, vejam que ele tem as cores mais escuras. E esse Ramban? Olha quanta coisa diferente. E vamos combinar, esse Tigra com seu chicote boiadeira mais parecido a um produto artesanal do que uma peça, um acessório de um boneco action figure. E outro fator muito curioso, por que foi trocado em alguns personagens os seus nomes, como nós podemos conferir aí nas imagens. Esses bonecos hoje em dia são itens muito raros e, claro, um grande desejo entre os colecionadores. Embora a Playful lançou esses bonecos com características totalmente diferentes em relação aos outros selos, ela lançou acessórios muito bacanas. Não só apenas o Thunder Wings, mas também lançou o Good Shotgun e o Evil Shotgun. Muito bacana mesmo. Aliás, são acessórios que nem a LJN lançou.
E para nós finalizarmos o assunto Playful, é que temos outro grande fator. Os bonecos do selo Playful, em relação aos outros selos, ele tinha o botão alavanca nas costas mais na parte de cima e não no meio das costas, como ocorria com os outros bonecos dos outros selos. O selo Grafite, por sua vez, já traz o mesmo segmento dos bonecos da LJN. Porém, podemos dizer que só saiu a primeira fase, ou primeiro wave, que era Lion, Panto, Chitara, Tigra, os inimigos Munra, Escamoso, Simiano, Chacal e Abutre. É lançado o Lion, que acende o olho com o Snarf, e sem o Snarf, que também não acende o olho. A primeira versão dos bonecos são lançados em caixas, depois saem em cartelas. Também são lançados veículos, como vocês estão vendo aí nas imagens. Mas também um fato que chama a atenção em relação aos bonecos da LJN para com os bonecos da Grafite, que eles eram bem menores de tamanho, sem contar as características dos seus rostos. Como vocês podem ver aí, totalmente diferente nesse exemplo. Mudava-se também de tamanho os acessórios, itens que vinham com os bonecos do selo Grafite. Outra grande diferença, sem dúvida, em relação aos bonecos da LJN é que os bonecos da Grafite vinham com parafusos nas costas, como nós vemos aí nas imagens. O selo Grafite, por sua vez, assim como ela não lançou outros personagens dos bonecos maiores dos Thundercats, acaba não lançando outros personagens também em miniatura, como você vê aí na imagem do Snow Meow e seu dono, o Homem das Neves. E seria muito bacana se ele saísse. Também não saíram outros personagens, como o Abutre, personagem principal e, claro, mutante dos Thundercats, assim como Tuska, Hatman e outros. Outro dado muito importante é que o selo Grafite não lançou o Eyes of Thundera Playset. Lançado lá no ano de 1986 com o selo Kidworks, esse item, como nós podemos ver aí nas imagens, faz parte da Toca dos Gatos, também lançada lá no ano de 1986 pelo selo citado. Quando chega aqui no Brasil, apenas é só lançado a Toca dos Gatos dos Thundercats e também a Cripta do Munra, sem ter lançado esse item que, como nós vimos aí na imagem, novamente reforçando e falando, faz parte de uma estrutura totalmente interior da própria Toca dos Gatos. Já que estamos falando em Toca dos Gatos, a brasileira com o selo Grafite foi lançada no ano de 1988 e seguiu os mesmos passos em relação à modelo lá de 1986, lançada pela Kidworks. Porém, existe outro modelo que foi lançado em outros países, com a cabeça azul, como vocês podem ver nessas imagens. E voltando a falar do Eyes of Thundera Player Set, como nós já citamos, ele poderia ter sido lançado pelo selo Grafite porque o selo original dele, lá de 86, era a Kidworks, no qual que foi responsável pelo lançamento das miniaturas. Ou seja, a Grafite tinha licença para lançar ele também, que acabou não saindo, infelizmente. Como vocês podem ver, esse Thunder Tank ele saiu lá no ano de 1986 em outros países. Porém, também 2 anos depois ele chega aqui no Brasil, mas não pelo selo Grafite. Porém, ele acabou saindo como aqueles brindes que vêm em bancas de jornais quando você compra uma revista. Eu lembro que na época eu era doido para ter esse Thunder Tank para me encaixar na minha coleção dos Thundercats miniatura, que por sinal a Grafite podia ter pegado a ideia e tê-lo feito. Não podemos esquecer também que a Grafite deixou de lançar o cinto dos Thundercats miniatura, que foi lançado no ano de 1986 por vários selos, como Acalma Toys, Unity Toys, Kidworks Toys, entre outros. Esse cinto parecia uma pochete no qual você poderia transportar todas as suas miniaturas para qualquer lugar. Mas nem tudo passou
batido pelo selo Glaslit. Ela lançou o mesmo modelo da espada justiceira lançada lá em 1986 pelo selo LJN, porém em duas versões, que acendia e não acendia os olhos. Mas outra versão mais simples dessa espada. Como a Glaslit não só teve os direitos sobre a marca, mas também comprou os moldes dos bonecos, ela poderia reaproveitar para outras coleções, ou seja, que não fosse Thundercats. E ela o fez. O selo Glaslit usou vários protótipos da coleção dos Thundercats para outras coleções de animes e tokusatsu, por exemplo. Olha que interessante, a lâmina da espada do Barão Ou, do boneco da coleção de tokusatsu do Ninja Jiraiya, é praticamente a mesma lâmina da espada justiceira do Lion-chefe dos Thundercats. Olha que outro fato curioso, o veículo dos Thundercats, o Thunder Tank, virou o veículo do Shurato. Além de outras armas também virarem armas dos personagens desse anime do Shurato. Também tivemos a espada do Munra, que acabou virando a arma de outro personagem, só que dessa vez do Tokusatsu Ninja Jiraiya. O próprio corpo desse personagem, o Amuramu, como é chamado, na verdade é o corpo de Tigra, e ele é um pouco menor em relação ao Gato Trovão. E o que vocês me dizem dessa bizarrice? O corpo do Simiano com outra cabeça e o corpo do Abutre também com outra cabeça, que são personagens de outras coleções que não existiam dentro das outras coleções. Coisas de Glaslit. E outro grande fator, quando éramos crianças, nós nunca imaginávamos que a coleção dos bonecos dos Thundercats iria muito além do que a Glaslit lançou aqui no Brasil. Porque sempre imaginamos que a Glaslit lançaria os novos Thundercats Lynx, Pumare e Bengali e outros personagens após a aparição deles no desenho. Mas nunca imaginávamos que esses bonecos desses personagens já existiam, não só nos Estados Unidos, como em outros países, e claro, com outros selos. Confesso que me senti meio enganado com isso quando eu descobri, porque na minha infância não existiam eles. Mas me conta, Ricardo, você também tinha essa sensação? E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo do canal Narrativizando. Por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Outra coisa muito importante, comente aí embaixo, sua opinião é muito importante para nós. É verdade, galera. Vocês podem nos dar essa força para engajar nosso canal aqui na plataforma. E sim, Kenji, eu não esqueci que pediu a minha opinião sobre as bizarrices da Glaslit e demais selos que lançaram diversos toys nada idênticos às suas primeiras versões da LJN e demais selos que fizeram um ótimo trabalho com a franquia dos Thundercats no ramo dos brinquedos. E foi na minha infância que também tive muitos toys bizarros, lançados de qualquer maneira, mas essa é uma outra história que ainda contaremos aqui no canal Narrativizando. E é isso, galera. Até a próxima.